Ao ler o livro ou assistir o filme Como Eu Era Antes de Você, acredito que muita gente, assim como eu, ficou muito tocada com toda a história e, claro, inconformada com o final, porque a gente sempre espera ter um final feliz, né? A gente ficou com aquela esperança de que, com as tentativas de Clark, o Will realmente mudasse de ideia e tivesse mais vontade de viver, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Então ele deixou uma carta muito linda para ela, pedindo que ela apenas vivesse. Então ficamos aguardando, né, para ver se ia ter uma sequência dessa história. E teve, né? Então veio o Depois de Você, que então Luísa ela tenta seguir os conselhos de Will, ela passa a viajar, ela compra roupas novas, mas chega um momento que ela cansou de apenas ficar para lá e para cá viajando, então ela tentou se estabilizar em um local, ela conseguiu um emprego num bar dentro de um aeroporto. O apartamento em que ela morava, ela não se sentia totalmente em casa, tanto que as suas roupas ainda estavam encaixotadas, como se fosse alguém que estivesse de passagem ali. Em uma certa noite, quando ela chega do trabalho, ela abre, né, uma garrafa de vinho, ela começa a beber, sobe para o terraço e começa a pensar, essa era a vida que você queria que eu vivesse, Will? E pensamentos vão e vêm, e ela sobe em cima do terraço e começa a se equilibrar. E de repente ela escuta uma voz feminina, então ela se assusta e cai 2 dos 5 andares, né, do seu prédio. E nisso ela tem muitas fraturas, ela fica muito mal. Então, né, vem todo o socorro, enquanto ela está sendo encaminhada para o hospital. Tem um paramédico ali que auxilia ela pede por favor para não deixar ela morrer, ela sente dificuldade na fala, ela não sente movimento das pernas, inclusive, quando eu estava lendo eu pensei, pronto, ela também não vai conseguir andar e ela vai começar a entender, né, por que o Will não quis mais viver, mas não foi isso que aconteceu. Ela se recuperou, ela foi para casa dos pais, passar um tempo lá, né, para concluir a sua recuperação. Aí ela conta que no momento que ela está chegando, os vizinhos ficam nas janelas olhando ela chegar e fuxicando, né? E tá bom, os dias vão passando, quando ela se sente recuperada, então ela chama a família e diz, olha, eu vou voltar para o meu apartamento. Só que o que acontece? Todo mundo pensa que ela tentou se suicidar, que ela se jogou lá de cima, quando não foi isso que aconteceu. Então o pai dela chega para ela e diz o seguinte, tá, você quer voltar para o seu apartamento, mas antes, mas com uma condição. Então, né, seguindo a condição do pai, ela começa a frequentar um grupo de pessoas numa igreja, né, que se reúne, né, para poder compartilhar entre eles, né, as suas angústias, os seus sofrimentos por ter perdido alguém. Era o grupo Seguindo em Frente, acho que era esse o nome. E ela começa a frequentar, ela volta para o apartamento dela, volta para o trabalho, né? É mudada a direção lá do trabalho dela, gestão, então ela começa a usar uma roupa que ela odeia, uma roupa ridícula. Ela continua inconformada com a vida dela, sem sentido nenhum. E agora, além disso, ela ainda tem que frequentar esse grupo que ela também não se sente à vontade. Então, uma certa noite, tarde à noite, madrugada, ela escuta alguém bater na porta, né? Então ela pensa, alguém, né, deve ter se confundido, tá tocando no apartamento errado. Nesse momento ela estava conversando com Nathan, né, Nathan, que era o antigo parceiro dela que cuidava de Will, ele que está trabalhando em Nova York, né, com uma outra família. E então ela pede licença para esse seu colega e vai atender a porta. Quando ela vê uma adolescente de 16 anos, pede para ela abrir a porta e ela meio que se recusa, deve ser algum adolescente, né, bêbada, né? Então a menina diz assim que ela precisa conversar, né, com ela e pede novamente que ela abra a porta. Então Luísa fala, né, sobre o que você quer conversar. Aí a menina diz, eu sou a filha de Will. É bem improvável. Ninguém nem sequer poderia imaginar que o Will tivesse uma filha, mas sim, ele teve uma filha com uma namoradinha da faculdade, né? E a mãe resolveu não contar para ela quem era o verdadeiro pai. Somente a partir do momento que ela viu passar na televisão que o Will tinha, né, preferiu não dar sequência à sua vida, preferiu tirar a própria vida, foi que ela ficou muito abalada e ela foi obrigada a contar a verdade para a filha.
Era uma menina assim muito angustiada, né? E revoltada com a vida. Ela achava que a mãe não dava a devida importância, né? Que ela precisava, que a mãe estava se importando com o novo marido, com os novos filhos, que a mãe colocou ela no internato. Então ela fugiu desse internato, ela fugia várias vezes, ela bebia muito, ela usava drogas. Então isso deixou Luísa muito tocada, né? Elas passaram a ter uma relação muito próxima, né? E Luísa tentou aproximar essa menina que se chamava Lily com a família de Will, né? Fez várias tentativas. O pai de Will já estava com outra mulher que estava esperando o bebê, né? Gostou de ter a presença de Lily, mas Lily queria morar com ele. Ele disse que aquele não era o momento, então ela já ficou revoltada, já não queria mais saber. Tentou apresentar para a mãe de Will, mas a mãe de Will meio que não acreditou, porque ela estava muito debilitada por conta da perda do filho. Então ela não teve uma das melhores reações naquele momento. Tá, nesse meio tempo, tem um menino adolescente, Jake, que ele participa do grupo Seguindo em Frente junto com o Clark. Ele perdeu a mãe e ele conta que o pai, ele, né, começa a se envolver com outras mulheres e após terminar ali o sexo, ele começa a chorar, né, se sentindo culpado pela esposa, pela falecida esposa. E num dia, ela saindo ali, terminou a reunião, ela viu que o adolescente se encontra com seu pai, que estava esperando de moto. Só que o pai reconhece Luísa, né? Ela falou, tá, quem é você e tal. Então ele explica que ele foi o paramédico que atendeu Luísa quando ela tinha caído do prédio. Tá, e a partir daí eles começam a conversar, eles se encontram algumas vezes e acabaram se envolvendo. Nesse se envolver, ela se entrega e ela começa a meio que criar um certo tipo de sentimento por ele. Só que um dia, na reunião, o adolescente ele resolve falar que o pai parece que está seguindo a vida dele e começa a descrever, né, a nova namorada do pai. Claro que não batia com as características de Luísa. Então ela meio que se sente desconfortável, levanta dali, diz que tem alguma coisa para resolver e sai. Quando ela dá de cara com ele, ela fala para ele, ela simplesmente passa por ele, o chama de imbecil, ele meio que sem entender o que está acontecendo. E aí ela simplesmente se afasta dele. Então ele tenta procurar ela, manda mensagem, até que um dia vai no apartamento dela, né? E tenta entender o que aconteceu, porque de repente você está me tratando assim e tal. Então ela tenta dizer que ela não vai ser mais uma daquelas mulheres e tal. E quando ela percebe que foi um tremendo engano, que ele não era o pai do menino, ele era o tio, o irmão da mãe do menino que havia falecido. Aí ela percebe o erro que ela cometeu, pede desculpas e a partir daí eles voltam a se encontrar novamente, passam a ter vários encontros que a deixam feliz e tal. E nesse meio tempo, Lily resolve, já tá ficando com a chave do apartamento, ela some uns tempos, depois aparece de volta. E um dia, quando Luísa estava voltando do trabalho, ela escutou um barulho muito forte de música e ela viu que vinha do apartamento dela. Então Lily estava com alguns amigos, né, bebendo, fumando, dançando. E Luísa, né, ficou muito brava, expulsou os amigos de lá, ela correu para o quarto, foi ver as joias, né, que tinham sido herança da sua avó, percebeu que tinha sido roubada, então ela ficou muito brava, ela pediu para que Lily saísse do apartamento dela, então na cabeça dela ela pensou, pronto, vá para casa da sua mãe, a responsabilidade é sua, foi isso que ela pensou. E assim Lily sumiu. Mas passou muitas semanas e Clark começou a mandar mensagem, né, para Lily e Lily não respondia. Então ela e Sam resolveram ir até a casa da mãe de Lily, né? E a mãe de Lily disse: isso já aconteceu várias vezes, dela sumir e depois aparecer de novo. Então Luísa fala: tá, mas você não vai procurar a polícia? Ela falou: não adianta, porque ela já tem antecedentes por furtar lojas, por isso, por aquilo, a polícia não vai dar importância. Então a mãe não deu a mínima. O que aconteceu? Depois de muito tempo procurando, foi que encontraram Lily, ela estava vagando pela rua e depois que Clark contou a história dela, né, para poder, que ela foi meio que abusada, que ela foi abusada, tal, Lily se sentiu, né, mais confiante de se abrir para Clark. Então ela contou que um dia numa bebedeira com as amigas, ela se envolveu com uma adolescente e essa adolescente tirou foto do momento íntimo
e começou a fazer chantagem, né? Sempre pedia algo. E como ela não tinha mais nada, a mãe tinha trocado a fechadura da porta, ela não tinha mais nada para dar pro rapaz. Foi ela quem pegou as joias de Louisa. E então, depois disso, ela não tinha mais nada. Aí ela estava desesperada, dizendo para o rapaz que ela não tinha mais nada para dar em troca. Nisso passou um dos sócios, né, colegas do seu padrasto, né? Então ele viu que Lily não estava bem e perguntou o que foi. Lily chegou e falou: olha, esse cara aí tem uma foto minha, ele está me chantageando e eu não tenho mais nada para dar para ele. Então esse colega, esse sócio do padrasto dela, ofereceu um dinheiro pelo celular do adolescente, pagou uma certa quantia, pegou Lily, levou para um motel, porque Lily pediu para não contar nada para os pais dela. Então levaram Lily para o hotel e ela levou Lily para o hotel. E no dia seguinte, depois que ela já tinha tomado café, aí vem a pior parte. Ele queria que ela retribuísse o favor. E qual era o favor? Também fazer sexo com ele. Acredite, pasmem, uma adolescente de 16 anos, conhecida da família, pois é, mais um canalha, mais um cretino. Então, Lily conseguiu fugir, ele ficou com o celular, ela contou, né, toda a história para Clark. Clark se embolaram um plano, levaram ele até a casa dela, enfim, conseguiram recuperar o celular e fazer com que ele se afastasse de Lily. Tá, nessa parte, então, ia tudo muito bem, né? Clark sem melhorar a sua relação, vivendo muito bem também. Até que chega um momento que Sam resolve, olha, não dá para viver assim, né? Você com amor por um fantasma e a gente não tem um relacionamento. Eu quero algo para a vida, algo, né, que dê um resultado. E então ela fica meio assim, ela fica com medo de se entregar e sofrer novamente, perder, terminar o relacionamento. Ela diz que ela não suportaria passar por mais uma perda. E quando ela decide realmente dizer para ele que tudo bem, que eles vão se relacionar, tal, ela vai se encontrar com ele está para sair para atender uma ocorrência, e nessa ocorrência meio que teve uma emboscada, ele leva um tiro e ele fica entre a vida e a morte, aí ela se decide que é com ele que ela quer ficar. Lily já está ficando com a avó, que é a mãe de Will, que se retratou, né, e quis que Lily morasse com ela. Lily voltou para a escola e assim... todo mundo bem. Ela ficou com Sam, tudo bem. O pessoal do grupo seguindo em frente, terminou ali eles no terraço de Louisa, né, encerrando ali o semestre, né, cada um falando um pouco sobre quem eles perderam, sobre o sentimento de ter perdido. Então Lily fala para o pai, né, que ela não teve a oportunidade de conhecer o pai, mas que muitas pessoas dizem que ela se parece muito com ele, tanto na aparência física quanto no jeito, né? E foi assim bem emocionante, né? E no fim das contas ela aceitou um emprego em Nova York, né, junto com Nathan. E termina assim, ela se despedindo de Sam no aeroporto, indo para esse novo emprego em Nova York, que parecia ser um emprego bastante promissor. Se eu gostei desse livro, gostei. Não tanto, porque assim, nada se compara ao livro Como Eu Era Antes de Você. E pode vir 300 outros livros dando sequência, nenhum vai chegar aos pés do primeiro livro. Então, assim, se você tem a curiosidade de ler, porque assim, eu posso não ter gostado tanto, outra pessoa pode gostar, então o gosto não se discute. Então, eu trouxe basicamente um resumo. Esse aqui não é toda a história, ainda tem muitas entrelinhas, muitas coisas ali dentro dessa história que só realmente vocês lendo para poder saber. Então, fica aí mais ou menos um pouco do resumo do que eu consegui entender, né, e passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.